Olá pessoal, aqui é a professora Rosana. Essa é a minha primeira aula gravada nesse período de quarentena, então é uma produção bem discreta mesmo, só vai aparecer minha voz por enquanto. Então eu fiz aqui o resumo do primeiro ano, do que eu já venho pedido no grupo de WhatsApp, e vamos lá. A gente viu desde o início os países hispanohablantes, né? Aqueles países que têm a língua espanhola como língua oficial. Então aqui estão as imagens com os nomes e as bandeiras, e vocês já fizeram uma pesquisa, né? Cada um pôde conhecer um pouco mais sobre pelo menos um país, que cada um ficou para pesquisar um país. Então vocês já sabem pelo menos da cultura de um deles, né? Um pouco mais detalhada. Vimos também o alfabeto. Então, um dos detalhes do alfabeto espanhol é que todas as letras são femininas. Se a gente fosse relacionar cada uma delas, a gente vai chamar lá A, lá B, lá C, lá D e assim sucessivamente, né? Então, eu registrei aqui alguns detalhes importantes. Esse que eu já falei, todas as letras são femininas. A letra J. Tem uma questão especial, né? A letra J é pronunciada como se fosse a RR do nosso português. Eu citei aqui o exemplo da palavra juguete, a palavra brinquedo, em português, em espanhol, juguete. A própria pronúncia da letra J, a gente pronuncia la rota. Então, tem esse detalhe específico, né? E a mesma coisa para a letra G, só que apenas diante de E de I. Então, a palavra gente, né? La gente, as pessoas, la gente, já é diferente da pronúncia de gato. O gato é essa pronúncia mais aguda, né? Normal. Gato. Então, antes de E e de I, pronuncia como se fosse também RR, la gente. Que mais? O som do CH, eu grifei aqui, é um som que a gente pode traduzir como TCH, né? Então tem as palavras chicos e ache, que é meninos, e ache, a letra H, né? Só que a pronúncia não é assim. A pronúncia é chicos, ache, chicos, ache. É a letra H, lache. O som do LL pode ser pronunciado, tem muitas variações linguísticas, né, a língua espanhola, tanto na própria Espanha, nas diversas regiões da Espanha, como nos outros países hispanohablantes, né? Então, o LH o LL, o dígrafo LL, né, pode ser pronunciado como LH ou como DJ. Me llamo, me chamo Rosana, ou me llamo. Llave ou jave, então tem essa variação mais acentuada de pronúncia. E aí também, lai, ou aliás, laie, né? A pronúncia é laie. Então tem um som suave ou como DJ também, né? Então no pronome pessoal eu, que é yo em espanhol, pode ser yo ou yo. E o Z tem o som de C, da nossa C do português, né? Laceta. O nome é Zeta e a pronúncia Seta. Ainda esqueci aqui. Outra muito importante. A letra V tem o som semelhante a B, né? Uve é o nome, la ube. Com mais suavidade se pronuncia como se fosse a letra B. La ube doble. Então, a letra V vai ter o som semelhante à letra B. E na gramática mais específica, nós temos aí, começamos com o presente do indicativo, né? Então, primeiro falando dos modos verbais. Modo é a forma de enunciar a ação, o estado, o sentimento, expresso pelo verbo. Assim como em português, no espanhol existem 3 modos verbais, que são o indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então, tem sempre a ver com a intenção do falante, né? O que vai expressar o falante através daqueles verbos. O
O modo indicativo indica ações reais, concretas, objetivos e efetivas. Quando ele fala, trabalho nesta escola, trabalho nesta escola, né? Então é um fato concreto, eu trabalho nesta escola. Vocês perceberam aqui, ó, trabalho, a letra J, a gente já pronuncia como RR. Me comprei um auto nuevo. Comprei para mim um carro novo, né? Um automóvel novo. Então, comprei está expressando também algo efetivo, uma ação concreta. He visto passar o senhor Hernández. Vi passar o senhor Fernandes, né? He visto é a formação dos tempos compostos em espanhol, com a presença do verbo haber, mais o verbo principal. Depois a gente vai entrar em detalhes quando chegar o momento. Não toma bebidas alcoólicas, né? Então, todos expressando ações concretas. Vou falar só um pouquinho do subjuntivo imperativo, que não é o que a gente está trabalhando agora, mas para a gente entender, para contextualizar. O modo subjuntivo, indicações de desejo, de dúvida, de suposição, portanto, ações não concretas ou não reais ou efetivas, né? Então, ele é um tempo muito de possibilidades, probabilidades. Quando ele fala aqui, ojalá vença o concurso, tomara que vença o concurso, né? Então, essa presença do que aconteça isso, que passem, ó, que passem todos os dolores. É um desejo que passem tuas dores. Já o modo imperativo indica ordem, desejo, conselho, exortação. Quando ele dá o conselho, abriga-te, pois hace muito frio. Então, se proteja, né? Se vista-se melhor porque está fazendo muito frio. Unir os companheiros, fazendo uma exortação, né? Companheiros univos. Estudem mais para poder aprovar, estudem mais para poderem ser aprovados. E o mais específico que a gente está estudando, o presente do indicativo, né? O que o presente do indicativo pode indicar? O que representa? Ações habituais, né? Miramos a tela só lá à noite, assistimos televisão somente à noite, né? Um hábito que temos. Então, a forma miramos, olha a terminação aqui da primeira pessoa do plural. O que acontece no momento em que se fala? Te noto um pouco preocupado. Percebo que você está um pouco preocupado, né? Então, te noto é uma coisa que acontece no momento. Percebo neste momento que você está preocupado. Te noto. Ações que se realizam com frequência. Sempre que estuda, escute a música. Fatos considerados verdades universais. La tierra gira alrededor del sol. Então, a Terra gira em torno do Sol, é uma verdade universal. Indica também um futuro próximo. Mañana te llamo ou te llamo, a pronúncia do LL. Mañana te llamo para sairmos. Amanhã eu te chamo para sairmos, né? Apesar de indicar um futuro, o verbo foi escrito no presente. Aí nós já realizamos ainda em março essa atividadezinha com os usos do verbo ser, que a gente vai já ver a conjugação detalhada. Então, o verbo ser no presente do indicativo pode expressar coisas diferentes, né? Então, ser associado à origem, né? De onde é uma pessoa, onde ela mora, né? Onde nasceu, a origem dela. Eres colombiana? A forma do verbo ser para a segunda pessoa do singular. Ser associada à profissão. Sos professora? Então, está relacionado. Olha a forma do verbo. Vós sois. Ser mais data. Mañana és domingo, né? Um dia da semana, uma data específica. Ser mais número. Aqui, ó, somos 5 hermanos. Ser mais lugar, associado a um lugar. La fiesta es en el club, lugar específico da festa. Ser mais identidade. Sou eu, ó, sou eu, Mariana.
E o ser mais pertenência, né? Relacionado ao possessivo, vamos falar assim. Esta casa é minha, essa casa me pertence. Então, eu vou usar aqui o verbo ser nesta forma. Aqui dando umas observações também sobre o verbo estar, que são, sempre se estuda mais especificamente o verbo ser e estar, porque eles têm essas conjugações específicas. O verbo ser é irregular, está também associado a data, a lugar. Então, vocês podem conferir aí no livro de vocês também. E aqui as conjugações, né? Todo verbo, primeiro que a gente tem que aprender os pronomes relacionados a eles, né? Pronomes pessoais. Então, o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, vão ser um pouquinho mais detalhados aqui em espanhol, né? Eu, tu ou vós, que depois eu vou passar um link explicando melhor sobre a questão do tu, teu e voseu, que é quando se usa tu ou vós, que tem a ver com relações informais e com as diversas regiões onde se fala espanhol. Aí nós temos aqui o ele, ela e os te, né? Ele, ela, os te, que pode se referir a você, o senhor, a senhora, né? Então, é o que a gente chama em espanhol de tratamento formal. Se usa os te no singular e os tede no plural. Nós outros apresenta distinção de gênero, né? Então, se for homem, nós outros, gênero masculino, se for feminino, nós outras. Vós outros, da mesma forma, também apresenta a distinção de gênero. E ele, os eles e os tedes, com esse destaque para os tedes que eu já falei, que é usado como tratamento formal. E a conjugação, como é que fica a primeira pessoa do verbo ser? Eu sou, tu eres ou vós sois, ele és, ella és, usted és. Esse de não se enfatiza no final, na leitura, né? Usted, não se lê usted, usted. Nós outros somos, vós outros sois, eles são. Então, as terminações é que ajudam nos contextos a identificar a que pessoa do discurso se refere. Eu estou, tu estás, ou vós estás, ele, ela, usted está, nós outros estamos, ou nós outras estamos, vós outros ou vós outras estáis, e eles, elas, ustedes estão. Então, sempre tem um complementozinho lá no final do livro, em relação a cada conteúdo. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí teve também essa pequena atividade, que a gente vai substituir pelos verbos ser ou estar na forma adequada, né? Aí tem Maria, uma niña muy engreída, na primeira frase, né? Maria é uma menina muito convencida. Para me falar esse né? Maria é. Qual é a forma do verbo, né? Aí a gente volta lá. Maria, a que pessoa do discurso se refere, né? A terceira pessoa. Ela. Ella em espanhol. Ella ou ella, a pronúncia do LL mais uma vez aí em destaque. Maria és, olha a forma do verbo ser. Seria para a gente analisar se usa ser ou estar. É mais conveniente pelo contexto da frase usar o verbo ser, né? Maria é uma menina muito convencida. Maria és una niña muy engreída. Pero con esta gripe, mucho más engreída e insuportável. Aqui já indica outro momento, né? Nesse momento ela está com gripe, então ela está mucho más engreída e insuportável. Com essa gripe ela está mais convencida e insuportável. Na letra B, ó, no sé quiénes son los autores deste livro, né? Quem são os autores do livro? A que pessoa do discurso estou me referindo, né? A eles. Não sei quem são eles, os autores desse livro. Olha a forma do verbo, como fica. Quem são? Quienes son? Até mesmo o relativo aqui fica no plural. Es que las primeras páginas